capítulo 13, verso 24 de Mateus, diz o texto: propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus. Uma parábola simples, conhecida, muito profunda num contexto espiritual. Glória a Deus. E nós podemos, pensando nesta parábola, desmontar uma das maiores estratégias do inimigo contra a lavoura de Deus, contra a igreja. Sempre nas guerras, a preocupação dos líderes de governo, das nações, é descobrir as estratégias dos inimigos e procurar minar as suas estratégias para enfraquecer o seu inimigo. E é muito comum nós ouvirmos as notícias do que os inimigos fizeram para enfraquecer aquela nação, diminuir o seu poder de fogo, seu potencial de guerra, destruir os seus tanques e ir destruindo as coisas. Em 2011 ou 2001, caíram as Torres Gêmeas, dia 7 de setembro, lá na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, porque o inimigo foi lá e bateu com um avião numa torre. Quando estava quase caindo, veio outro avião, os terroristas bateram na outra torre e acabou caindo as duas, onde morreram muita gente naquele lugar. Por que o inimigo fez isso? Já estavam minando outros lugares lá também, porque o inimigo quer enfraquecer, ele não quer ver o outro vitorioso, quer derrotar. Então é comum em guerras destruírem as grandes pontes, destruir os grandes arsenais, destruir os hospitais, destruir os poços de petróleo, os tanques de petróleo, os locais onde guardam as munições, os armamentos, para enfraquecer. Todas as estratégias do exército, os inimigos procuram minar, para tentar prejudicar o seu adversário. Nós estávamos numa viagem, quando nos avisaram que o avião não ia decolar em Tel Aviv naquele horário, porque os inimigos foram lá e soltaram grandes cravos para furar os pneus dos aviões, ou abriram sulcos na pista para dar trepidações e quebrar, e os aviões não conseguiam levantar voo. E só depois que conseguiram. Por quê? Os inimigos são terríveis. Eles querem, com as suas estratégias, destruir, mas vem um outro para destruir as suas estratégias também. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a luta que tinha o semeador. O semeador passava uma luta grande para selecionar a semente, limpar a semente, para plantar uma boa semente, para produzir um bom fruto.
E eu lembro-me também, quando bem menino no interior, uma semente bonita. E o meu avô dizia, não pode ser plantada, porque lá na roça que foi colhida a semente, tinham muitos insos, muitas pragas. E no meio desta semente bonita tem pragas, outros insos que vão se criar no meio e vão prejudicar. Tinha uma espécie de cipó que nascia junto com o pé de feijão, enrolava nos ramos e acabava. Quando a pessoa ia colher o feijão, as vagens ficavam todas no chão, porque tinham cipós enrolado. Então, o inimigo sempre faz a parte dele. E a luta dos semeadores, dos agricultores da época, era essa. O inimigo vai fazer alguma coisa. Precisamos ter uma semente boa e precisamos selecionar bem e cuidar para que não venha nascer praga no meio. Este capítulo 13 é o capítulo das semeaduras. Tem a semeadura do grande semeador, que semeou em 4 tipos de solo, uma qualidade de semente só. A semente era boa, de boa qualidade. Ele disse num versículo, a semente é a palavra de Deus, e o campo é o mundo. Os solos eram diferentes, tinham que trabalhar o solo, porque a semente era de boa qualidade, mas ela precisava entrar no solo para poder nascer e crescer. Era uma boa semente e vários solos. Nessa primeira semeadura, tinha interpretação. E quando os discípulos disseram, mestre, explica-nos a parábola da semente. Ele disse, olha, aquela que caiu na beira do caminho é a palavra de Deus que é pregada, o Evangelho, e entra no coração, mas vem o inimigo e tira a palavra do coração, para que não venha brotar, nascer, e a pessoa acaba não dando fruto, não se convertendo, porque a palavra vem no coração, é pregada, mas o inimigo vem e tira do coração. Mas e aquela semente que caiu no meio dos espinhos? Esta é a que caiu bem, mas os afazeres da vida sufocam a pessoa, para que ela não consiga. Ela até nasce, mas ela vem com dificuldades. Os afazeres da vida, muitas atividades, muitas ocupações, muitas situações que impedem que aquela semente venha dar um fruto com perfeição. E a outra semente? Não, aquela outra semente é aquela que caiu num chão que tinha uma superfíciezinha de terra, mas logo embaixo tinha uma rocha, e não deixou as raízes descerem profundo. São as pessoas que escutam, mas não deixam Deus trabalhar com profundidade. A palavra entra, mas não consegue penetrar com muita profundidade, então não tem raiz. Os primeiros vendavais, as tentações, de grandes tentações, como de riquezas e tal, atacam aquele coração, e como não tem raiz, a ventania da tentação arranca e leva embora. Mas e aquela outra semente boa? Aquela é a semente que caiu num coração bom, fértil, e ela é bem cuidada e bem aceita, e logo ela brota, nasce, cresce e produz 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Nessa continuidade, vem já a parábola do joio. Depois da parábola do joio, vem a parábola do grão de mostarda. Mas na parábola do joio, os discípulos, curiosamente, também pedem a interpretação. No versículo 24 diz, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E quando ele dorme, veio o inimigo e semeou joio do meio e retirou-se. Encerra a parábola. Daí, na continuidade, os discípulos, os servos, do verso 27, diz, olha, o que é isso aí? E ele disse, o inimigo que fez isso.
E no versículo 38 ele dá a interpretação certinha, porque depois da parábola do grão de mostarda ele continua ensinando sobre esta parábola. Veja o verso 38, ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os ceifeiros são os anjos. Mas o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Lá atrás era uma semente e 4 terrenos, 4 tipos de solos. Aqui é um tipo de solo e 2 tipos de semente: a semente do mal e a semente do bem. Lá atrás, naquela outra interpretação, ele disse: a semente é a palavra de Deus. Nessa interpretação do versículo 38, ele diz: a semente são os filhos do reino. Lá era a palavra de Deus, aqui são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então ele define já aqui com uma diferença muito grande para crescermos no conhecimento. Lá fala que o campo é um mundo, só que aqui, no versículo de número 24, veja o texto: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Aqui ele está semeando no seu campo, é dele o campo, é dele o campo. Está semeando no seu campo a boa semente. Satanás não é dono de nada na terra, não é dono de nada, mas quando Jesus está falando no seu campo, está trazendo mais para um contexto igreja, um contexto nós aqui, que servimos a Jesus de verdade. Jesus está usando a parábola para que a sua pregação não seja muito pesada para os discípulos. Ele queria explicar como eles deviam entender, para eles se prevenirem e não dormirem demais, para que o inimigo não viesse tomar conta da roça. Mas ele não podia dizer direto. Então ele contava uma parábola e depois ele dava a explicação da parábola. E quando eu lembro, eu falo que eu li num livro uma historinha, que a verdade foi fazer visitas nua. E ninguém aceitava a verdade. E ela voltou para o seu acampamento e vestiu o traje da parábola. E quando ela chegava, todo mundo aceitava, porque dentro do traje da parábola estava a verdade. Então a verdade nua não é aceita tão fácil, mas revestida da parábola é aceita. E como Jesus queria instruir os seus discípulos para que eles não caíssem na armadilha do inimigo, para eles vigiarem, eles não estavam com problema. Eles teriam um problema se eles não vigiassem. Então ele contou parábolas e mais parábolas. E nessas parábolas nós também vamos aprender muito, porque Jesus ensinou bastante. As pregações de Jesus, elas eram por parábolas, porque dentro da parábola tinha um mistério. As suas pregações eram investidas e enriquecidas pelos mistérios, e para os seus discípulos ele disse: a eles não, mas a vocês é dado entender os mistérios. Vocês vão entender os mistérios, porque além de falar a parábola, revelava os mistérios ocultos nas entrelinhas das parábolas. E entra Deuteronômio 29, 29, no contexto da situação, quando o escritor Sacro escreveu: as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as não reveladas são só para Deus. Deuteronômio 29, 29. Nós não podemos questionar quando Deus quer falar com nós, porque Ele tem um jeito de falar. Se nós não entendermos com o nosso intelecto, vamos entender pelo nosso sentimento. Eu não entendi nada, mas eu senti alegria.
É como eu ouvir línguas estranhas de alguém do meu lado e eu sentir a sensação que Deus está falando comigo e eu ser tomado por lágrimas e me prostrar no altar, mas não entender a verbalização, a não ser que haja uma interpretação também através de um outro dom. Glória a Deus. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos, pela parábola, que o diabo quer semear erva daninha. Erva daninha. A primeira menção dessas duas sementes, veja o verso 38, que diz: a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Daí nós vamos lá para Gênesis capítulo 3, e vamos encontrar Deus conversando com Adão e com a serpente, Adão e Eva e a serpente. Olha, a tua semente nascerá, a tua semente esmagará a cabeça da serpente. E daí uma diz: não, eu vou te fazer você sofrer, vou pisar na cabeça, fazer isso, fazer aquilo. Daí Deus: tu terás dores ao ter filhos, e você vai comer pó da terra, e dá uma sentença para cada uma. Mas ele fala: a semente da mulher nascerá da semente da mulher. Se você ir lá para o capítulo 4 de Gênesis, vai encontrar nascendo Abel e Caim. E o Abel, sendo bom, segundo a Bíblia, filho do reino, nasce com uma intenção, com uma índole, com um coração bondoso para o bem. Mas nasce também Caim, e já nasce com a procedência maligna no coração, e se levanta contra o seu irmão por inveja e mata o seu irmão Abel. Depois o apóstolo São João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 12, dizendo que Caim é do maligno, ou filho do maligno. Daí a gente entende. Então essa semente, ela já começou. Deus tem a sua semente, Satanás também tem a sua semente. O homem planta no seu campo, vem o inimigo que não é dono do campo, traz a semente de erva daninha, semeia e se retira ocultamente. No escuro da negligência do semeador entrou o inimigo para fazer isso. Daí o Abel é morto por Caim, e a Bíblia diz que Caim era do mal. Daí volta o versículo 38. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mas daí a gente vai olhando na Bíblia, porque isso é uma advertência, uma preparação para nós, como cristãos, nessa fogueira que nós estamos vivendo hoje. Vai um pouquinho mais à frente e a gente vê João Batista no batismo. Por que na hora do batismo? Porque no batismo são levados novos convertidos, aqueles que se converteram e de bom grado querem servir a Deus. Eles aderiram à pregação de João Batista, que João Batista fez o seu lugar de pregar no deserto. Os pregadores de agora se colocam nos locais onde as luzes lhe brilhem, onde a imagem apareça o máximo possível para arrebatar gente para lhe ouvir. João Batista saiu do centro da cidade de Jerusalém, dos grandes movimentos, e foi para o deserto, lá nas margens do Jordão, e começou a pregar sozinho lá, e mal trajado, e comendo mal, veste de pelo de camelo, alimentando-se de gafanhoto e de mel silvestre. Mas a multidão era tomada pelo arrependimento nas grandes cidades, e atravessavam aquela região de deserto, e iam lá no Jordão para ouvir João Batista, porque a atração de João Batista para ouvir a sua pregação não era o seu marketing pessoal, mas era a autoridade de Deus que estava na sua vida. As inovações têm seu valor, num contexto bem humano, mas quando se parte para
o reino de Deus, o governo de Deus, há uma diferença, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Por que João Batista não fez lá na praça do centro para favorecer as pessoas? Não, ele foi para o deserto pregar na Mar do Jordão e trazer uma mensagem rústica, que era só quem quisesse ir lá ouvir João Batista, e a multidão afluía e corriam todos para lá para ouvir João Batista. Veja que lá na hora do batismo, de dar atenção para os novos convertidos, quem aparece lá? Se você olhar na Bíblia, capítulo 3, versículos 7 e 8 de Mateus, você vê João Batista passando uma luta lá na margem do Jordão. Ele disse assim: raça de víbora, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E o machado já está na raiz da árvore. A árvore que der fruto, tudo bem, que não der fruto será cortado. Ele não estava falando para as pessoas que ele estava batizando nos arrependidos. Ele estava falando para os filhos do maligno que tinham ido lá na margem do Jordão para estragar a sua pregação e desviar as pessoas que estavam se arrependendo pela pregação de João Batista. E João Batista tem que parar o seu batismo para resistir com dureza raças de víbora, filhos de serpentes, filhos do maligno que queriam atrapalhar a fé e a vida dos arrependidos naquele dia, ou naqueles dias. Quando você vai mais para frente um pouquinho e olha na Bíblia, você vai ver o Paulo sofrendo. A missão, a obra missionária começa em Atos capítulo de número 13, pela igreja de Antioquia. No capítulo 13, versículo 10, Paulo chega para pregar para o procônsul Sérgio Paulo. Exatamente ali está escrito o nome Sérgio na Bíblia, única vez, Sérgio Paulo. Quando Paulo está pregando para o Sérgio Paulo, se levanta um homem chamado Elimas o Encantador, que assim se interpreta o seu nome. E ele tenta desviar a fé do procônsul para que não se convertesse pelas pregações de Paulo. Paulo foi tomado por uma autoridade tão grande e diz: você está aqui para perturbar os retos caminhos do Senhor. Ó filho do diabo, cheio de todo engano. E foi citando o texto, está tudo escrito aqui. E diz: eis aí, pois, contra ti a mão de Deus e ficarás cego. E na mesma hora ele já saiu com as mãos tentando se agarrar em alguma coisa, porque Paulo está quase ganhando aquela alma, e chega um filho do maligno para tirar a pessoa da frente da pregação genuína e pura que o Paulo estava pregando. Quando nós olhamos aqui no texto, Jesus está dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Veja só, quando a gente está olhando para esse texto aqui, a gente viu que houve um tempo, o inimigo semeou, ninguém viu, foi no escuro da noite, foi no sono do plantador, do semeador. Isso fala da negligência pessoal da gente, que abre uma brecha para o inimigo fazer a parte dele. E é aqui que nós temos que trabalhar o nosso lado, porque está claro no texto que tem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Tem o joio e tem o trigo. E Deus prepara nós que somos do bem, porque o crente mais fraco que tiver, ele é do bem. A pessoa, por mais fraca que seja, mesmo não sendo crente, ele é do bem. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, ele deu dons aos homens. E eu fui pesquisar o que é os dons dados aos homens. É a verdade.
é a alegria, é a paz, é fazer o bem, é trabalhar pelo bem comum. Essas grandes fábricas foram feitas, talvez por pessoas nem cristãs, mas isso foi feito para o bem. Os grandes lagos, a preservação da natureza, a preservação do meio ambiente, todo o estudo do ecossistema foi feito por pessoas boas. Essas coisas é coisa do bem. Deus deu dons aos homens. Então existem muitas coisas boas, mas no meio de tudo isso tem o inimigo, que na negligência dos homens, na falha dos homens, ele vem, dos homens do bem, da família do bem, ele vem e faz a sua parte. E aqui nós temos que cuidar. Dormindo os homens, veio o inimigo. Quando nós não oramos, quando nós não consagramos a nossa vida o suficiente, quando nós não estamos vigiando, quando nós estamos meio distanciados da palavra e levando a vida espiritual mais em segundo lugar, que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo que é para priorizar Deus. Ele está acima de tudo e de todos nós. Mas quando ele está em segundo lugar, há uma negligência nesse espaço. E daí vem o inimigo. Logo terá uma aplicação que os irmãos vão gostar muito, que vai servir para muitos de nós, ou para todos nós aqui. Porque no fim de tudo, essa semente maligna vem o próprio Satanás em vida. Porque é o iníquo, a manifestação do iníquo, o filho da perdição, o Satanás materializado. Se nós lêssemos todos os textos que eu citei e fôssemos para a 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, que tu pode ler em casa, você vai ver que se manifestará um homem do pecado, cuja eficácia tem as mesmas estratégias de Satanás, e vem para destruir tudo o que fala em Deus, o que defende Deus, o que fala do bem, o que defende o bem. Este é segundo a eficácia de Satanás. E o Senhor terá que agir com autoridade e consumi-lo pelo assopro da sua boca. Mas nós não podemos negligenciar, porque Satanás pode ser chamado como a figura que andava na televisão, há uns 3, 4 anos atrás, chamado o infiltrado. O infiltrado é Satanás. Imagina nós negligenciar na nossa roça e Satanás se infiltrar e botar a semente maligna. Vamos pensar alguma coisa antes de nós orar. Em primeiro lugar, esta semente maligna pode ser semeada no casamento. O diabo vem e coloca a semente maligna dentro do casamento. E se cria essa plantinha, parecido com amor, parecido com verdade, parecido com sinceridade, mas esta semente maligna, ela vai aparecer quando o fruto aparecer, que eles viram se criar. Diz que se cresceu junto, veio junto. E quando chegou a hora, eles viram que o fruto era outro. Era tudo igual, mas na hora de manifestar o fruto, era outro fruto. Imagina nós negligenciar nos nossos negócios e vir um mau pagador de conta e semear uma semente daninha nas tuas finanças. Imagina uma erva daninha dentro da tua empresa, um funcionário mau, que não cuida do maquinário, que não cumpre com o horário, que negligencia o seu serviço, que não desenvolve a tarefa, que não faz com profissionalismo, não tem capricho nem vontade. Erva daninha. O cliente não vai querer o produto, ele quer eficiência. Mas tem uma erva daninha que o inimigo semeou ali. Imagina, se você pensar hoje nos remédios, hoje você fala muito em vacinas,
vacina tal, vacina tal, vacina tal, vacina tal. Mas o inimigo não dormiu. Enquanto os bons fabricam vacinas para curar, o inimigo fabrica veneno para matar. Enquanto os homens do bem preparam o homem para cuidar e defender, Satanás prepara pessoas para estragar e prejudicar. Existe a erva daninha. Imagina uma erva daninha na tua sociedade. Um filho do maligno, é o que está escrito aqui. Imagina no teu ciclo de amizade um filho do maligno influenciando aqui ou ali nas suas ideias. E deixa-me dizer, 2 sementes no mesmo lugar vai brotar e depois vai dar 2 frutos. 2 sementes, uma boa e uma ruim na cabeça, coloca em parafusos a pessoa e confunde. Um bom cristão pode deixar entrar uma erva daninha e ele pensar mal daquilo que é bom, inverter os valores, mudar os conceitos, quebrar os propósitos, cometer erros que não devia e não gostaria de fazer. Por que isso aconteceu? Porque entrou uma erva daninha. Quando entra uma erva daninha, no coração estraga. Mateusiense canta o hino, Sansão era um menino nazireu. E ele foi e guerreou contra os filisteus. E era um homem valente. E até queimou muitas raposas, fez uma grande queimada. Depois diz a frase do hino, no seu coração ficou uma raposinha dentro do peito encerrada. E o nome da raposinha chama-se paixão. E esta raposinha tem destruído muitos irmãos. Imagina, quando um homem deixa uma paixão secundária, um sentimento, uma sementinha de erva daninha entrar no seu coração, e a mente bagunça, perde o equilíbrio, começa a inverter os valores, perde a razão, a semente da paixão, o álcool quando entra na vida do homem, a jogatina, a obstinação, mas vamos dizer também a preguiça. A preguiça. Quando Satanás lança a sua semente, o semeador tem que estar acordado. Deus quer nos acordar, para que nós venhamos a vigiar, porque Jesus falou, se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Em outras palavras, ia posar acordado. Não significa num contexto tão biológico da situação e humano, mas esse posar acordado é não perder o tempo que deve ser usado para fazer o bem e para defender o bem. Imagina uma erva daninha dentro da sua família. Imagina um filho do maligno dentro da sua família. Então cuide, porque tem coisas que só irá ver quando começar a aparecer o fruto. Quando o fruto aparecer, tem joio. Daí vem a violenta emoção, na hora. Vamos resolver agora, cortar e botar no fogo. Daí o dono da roça disse, não, agora não dá mais. Espera, veja aqui, ó. Ele disse, não, verso 29, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Agora é a hora do cuidado. Vigia, você vai estragar. Você pode perder um amigo querendo resolver um problema com a pessoa que está te prejudicando. Você pode perder alguém. Então vigia, espera. Agora não está mais com nós. Está com o ceifeiro.
Na hora que o ceifeiro fizer a colheita, ele vai separar certinho. Ele vai fazer o milagre. Deus nos traz para o culto hoje, que eu fiquei relutando com a palavra. Mas o Senhor falou comigo, ensine a igreja, porque a igreja precisa se preparar para se defender e prestar bem atenção, para entender que é o inimigo que está sondando a sua roça. Pá, vendi bem meu carro, e peguei um cheque para tantos dias. Para quem vendeu? Para fulano. Meu Deus do céu. Fiz um negocião. Não, vigia, leva tudo na oração. Arrumei um amigo, ele está em olho em você ou no teu cartão de crédito? Arrumei um profeta até. Arrumei até um revelador. Ele está de olho em você ou no teu bolso? Ele quer ser amigo, quer ser irmão ou quer te explorar? Deus quer nos preparar, para nós pedir para Ele o discernimento e não cairmos na armadilha do inimigo. Ele vem no sono da negligência, o inimigo chega e semeia o joio e se retira e deixa que exploda. Se ele fez o que ele quis, agora se vire. Quando os homens compraram Jesus de Judas, a princípio foi um bom negócio para Judas, imagina. Quando ele viu que fez um péssimo negócio e voltou para desmanchar o negócio, eles disseram, isso é contigo, o negócio está feito, isso é contigo. Depois que nós erramos, porque nós estamos tudo no barco, irmãos, você se abraça e cuida de mim, eu cuido de vocês e um cuida do outro. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Quando o inimigo vê que ele fez o mal para nós, a recuperação daí é só a misericórdia, porque ele diz, isso é contigo, isso é contigo. Quanta gente martirizado por decisões, martirizado por momentos, martirizado por coisinhas, porque para Deus nós temos valor, mas para o Satanás nós não valemos nada, ele tem ódio de nós. Para Deus, eu e você valemos mais do que o mundo inteiro. Para Satanás nós valemos, sabe o quê? Um cigarro de maconha, ele já dá você por um cigarro de maconha, ele dá você e eu por um copo de cachaça, ele dá você e eu por uma relação sexual ilícita, ele dá qualquer crente que vale mais do que o mundo inteiro por uma porcaria, por uma coisa que não vale nada, por uma coisa supérflua. Ele tem ódio de nós, ele tem ódio da imagem e da semelhança de Deus. Dormindo os homens, veio o inimigo. Abraão foi fazer um sacrifício para Deus e colocou os pombinhos e os bichinhos partidinhos no altar, como Deus mandou, e estava orando para que o fogo viesse dos céus e queimasse o sacrifício. E Abraão ficou olhando para o sacrifício, e o sacrifício demorou. Os anjos, ou o fogo de Deus demorou a vir, e o Abraão está ali. Quando Abraão viu, o sono veio, está escrito na Bíblia. E o Abraão começou a tosquenejar e dormir, e as aves de rapina vinham para roubar a carne do sacrifício que ele tinha oferecido para Deus, irmão. E Abraão caindo de sono e levantando de sono, caindo e levantando, ele enxotava as aves de rapina, porque ele queria oferecer para Deus. Aves de rapina sondam o que eu e você queremos oferecer para Deus. Aves de rapina estão sondando, e você tosqueneja, cochila e quase dorme. Se você dormir, as aves de rapina levam tudo.
Mas se você se manter acordado, como Abraão, mesmo caindo de sono, cansado, sofrendo, enfrentando a escuridão do dia a dia, os problemas, mas continua enxotando. A ave de rapina não posa aqui no meu quintal. A ave de rapina não posa na minha casa. A ave de rapina não posa no meu casamento. A ave de rapina não posa na minha empresa. E de repente veio o Senhor e falou com Abraão. Abraão foi vencedor. Deus está com um projeto muito maravilhoso com nós. Mas o diabo quer enganar o sentimento, botar uma sementinha para que o amor seja um amor duvidoso, enganado, não sei como é que chama, um amor verdadeiro, amar coisas erradas. Deus está interessado em implantar o seu projeto com nós, mas Ele está querendo que nós não durma o sono da negligência e venha vencer este horário que o maligno está se aproveitando, porque ele faz tudo no escuro, ele é das trevas. Um dia, Jesus está enfrentando também, ele está ensinando os discípulos e falando, antes de Abraão, sou eu e tal, e chegou uns ali, nós somos filhos de Abraão. Daí ele disse, pois é, Abraão, antes de Abraão, eu também já existia, e eu estou aqui para ensinar vocês isso, isso e isso, e foi passando a palavra. E eles foram ofendendo, e disseram, você não é Jesus, e com outras palavras, mas daí Jesus disse, olha, é o seguinte, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviam a minha palavra. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam nos milagres que estão acontecendo. Sabe de quem que vocês são filhos? E daí ele cita João 8:44, para essa gente que era os filhos do maligno. Igreja, o culto de hoje é o culto de despertamento para a nossa vigilância. Vamos ficar com medo de tomar decisão precipitada, com medo de fazer qualquer vínculo, qualquer coisa com estranhos, negócios, e prestar bem atenção, para que você não se engane. Vamos falar agora em leis. Lá dentro tem a casa das leis do município, a casa das leis do estado e da nação, vereadores, deputados estaduais e federais. Mas os filhos do maligno estão lá, plantando também para tentar fazer leis que prejudicam o povo de Deus, prejudicam o bem. São filhos do maligno. Então tem plantado em toda parte aí, e nós precisamos fazer a nossa parte, não negligenciarmos, fazer a nossa parte. E o que nós não puder fazer, Deus fará para cuidar dos seus filhos.